Estamos começando mais uma Estação de Negócios, aqui sempre com grandes entrevistados, com coisa legal para você aprender, ouvir, para você que quer empreender, para você que está começando a vida. E hoje vai ser totalmente diferente, fora da curva, porque a convidada aqui hoje vai trazer muita novidade, tá? Vocês vão ficar muito surpresos. Estou aqui mais uma vez junto com ela, Raquel. Oi, Niltinho. Oi, toda a audiência do Estação de Negócios. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa. E hoje temos uma convidada super especial. Tá muito chique esse programa hoje, né, Niltinho? Hoje a nossa convidada é internacional, tá, gente? É, isso daí. Eu queria dizer o quanto eu tô feliz em receber essa pessoa aqui, porque é uma pessoa maravilhosa. A gente pôde conversar bastante em off ali. E ela me contou em histórias incríveis que ela vai contar para vocês agora. Eu estou aqui com a Bruna Tavares Araújo, uma brasileira que não está mais no Brasil. Bruna! Olá, tudo bem, Newton, Raquel? Obrigada por me receber. Oi, todo mundo. Sim, não estou no Brasil, mas hoje sou cidadã europeia, estou em outros ares. Empreendendo fora, e vim trazer toda essa história para vocês, contar um pouquinho como foi, para inspirar brasileiros que querem também alcançar rumos no exterior, criar seu próprio negócio. Então vamos começar assim, a Bruna contando para nós quem é a Bruna mesmo de verdade, da onde veio, como nasceu, onde nasceu, Sim. Quando cresceu, o que se formou. Quem é a Bruna? Então, eu sou a Bruna Tavares Araújo, sou paulistana, da capital de São Paulo mesmo, tenho 36 anos, 2 filhos lindos que nasceram lá na Irlanda, onde eu moro há 10 anos, então já é uma década morando na Irlanda, e sou engenheira eletricista, formada no Brasil, tive minha experiência aqui no Brasil e fui galgar o meu espaço no exterior, à procura de uma nova vida, de aprender inglês, né? E acabei construindo a minha vida na Irlanda, né? Não imaginava que eu ia ficar lá 10 anos, né? Pois saí do Brasil com uma mala e um sonho, né? E cheguei lá, construí minha vida, consegui o meu visto de trabalho como engenheira eletricista e hoje sou dona do meu próprio negócio na Irlanda, que vamos falar sobre isso aqui no Estação Ideia. Vamos aproveitar então esse gancho e já falar sobre a sua profissão, né, por formação. Sim. E a sua entrada no mercado de trabalho lá na Irlanda e quais foram os desafios para você conseguir tirar o visto, penetrar no mercado de trabalho lá. Conta pra gente sobre essa trajetória. Os desafios foram muitos. Muitos desafios. Vou contar para vocês aqui porque ouvindo a história, né, de quem já chegou lá, pensa que foi sorte, né, que já tinha um jeitinho. Não, foi muita batalha, muita dedicação, motivação. Então eu fui para a Irlanda como estudante de inglês, né, como intercambista, né, e eu já tinha o inglês aqui do Brasil, já estudava, e quando eu me senti mais confidente no inglês, eu decidi, bom, vou procurar empregos na minha área, né, vou sair da vida de intercâmbio. E assim, eu via, andando pelas ruas da Irlanda, de Dublin, né, que é onde eu morava, que existiam muitas construções, né, muitas gruas, muitos tapumes, né, eu falei, poxa, alguma coisa na minha área aqui vai ter. Foi quando eu fiz o meu currículo em inglês, meu LinkedIn em inglês, então quem procura emprego no exterior, o LinkedIn é a ferramenta principal para procurar emprego no exterior. E comecei a aplicar por vagas, né, fiz muitas entrevistas, né, e a principal dificuldade é o inglês, o vocabulário técnico da engenharia, né, que quando você faz escola de inglês, você não aprende vocabulário técnico sobre obra, construção, projeto, você aprende coisas do dia a dia. Então, uma das grandes dificuldades no início foi aprender a parte técnica para você ir nas entrevistas e saber o que falar, né? Você também transcrever o seu currículo, o seu LinkedIn com o vocabulário da Europa, que às vezes você vai no Google Tradutor transcrever o seu currículo, ele não vai transcrever, ele vai transcrever literal, ele não vai transcrever com vocabulário que local, realmente, né? Local que eles falam. Então, foi muitos
erros e acertos, tentativas, muitos nãos, né? E a gente não pode deixar se frustrar com os nãos, né? Pelo contrário, os nãos é um degrau a mais para o seu crescimento, para você chegar onde você quer no seu objetivo. Eu tenho duas perguntas aqui, duas colocações, mas antes eu queria que você falasse, até para quem está assistindo, descrevesse a sua profissão. O que é as atribuições da sua profissão? Então, eu sou engenheira eletricista, né? Então, eu trabalho com projetos e obras, né? De instalações prediais, então, residências, comerciais. Também trabalhei com industriais. Aqui no Brasil, trabalhei com farmacêutica também. Então, todas as instalações elétricas, então, que vem da concessionária, da rua, né? Da distribuidora de luz, chega no local, no comércio, na residência, tem um quadro elétrico, tem todas as instalações que vai para cada residência ou para cada comércio. Então, por exemplo, aqui no estúdio, a parte elétrica das luzes, das TVs, do rádio, do som, né? Então, eu faço toda essa parte de cálculo luminotécnico das tomadas. Agora, trabalho bastante com energias renováveis, né? Então, painéis elétricos, de sistema solar, carregador de carro elétrico, né? Então tem bastante coisa. Doideira, Raquel. Curioso, né? Que curioso, inclusive, eu queria saber qual que foi o seu primeiro emprego lá, se foi nessa sua área ou se foi em outra área. Sim. Quando a gente vai lá fazer intercâmbio, a gente acaba trabalhando de coisas aleatórias, né? Porque você precisa pagar suas contas, precisa pagar o seu aluguel, precisa pagar a sua comida, né? Então, eu fiz 2 anos de intercâmbio e nesses 2 anos eu trabalhei como chefe num restaurante, como cozinheira, né? Então, eu aprendi muito sobre a culinária irlandesa, que eu trabalhei num pub, que é restaurante também, e bem no centro do Temple Bar. Então, quem quer saber sobre a Irlanda e pesquisar sobre Temple Bar, vai ver que é o lugar mais turístico da Irlanda, é onde os turistas vão conhecer os pubs, beber as cervejas e conhecer a culinária local. Então, trabalhei num lugar, assim, super busy, cheio de gente. Então, sempre tinha pessoas, né? E agora, uma curiosidade. É muito característico que as pessoas que vão para fora do Brasil trabalham de alguma forma em algum pub, restaurante, cozinha. Sim. Eles abrem mais as portas? Como que funciona isso? Por que é característico de quem vai para fora trabalhar nesses lugares? Sim. É muito difícil, porque assim, eu sou engenheira eletricista. Para eu ingressar no mercado de trabalho disso num país que não é brasileiro, num lugar europeu, por exemplo, a empresa que está procurando o trabalhador, ele tem uns níveis, né, de procura. Primeiro, ele tem que procurar uma pessoa irlandesa. Se não achar uma pessoa irlandesa, ele vai procurar uma pessoa da Europa, né, que tem o passaporte europeu. E se não achar nem o irlandês, nem o europeu, aí ele vai procurar um imigrante. Por quê? Porque ele tem que bancar a empresa tem que bancar um visto de trabalho. Então, ele tem que dizer para a imigração que, olha, não achei um irlandês, eu não achei um europeu, então eu tô aqui com essa pessoa que é imigrante, não europeia, que se encaixa na minha vaga e eu quero contratá-la. Então, a empresa tem que demonstrar que não existe mão de obra local, então ela precisa de um imigrante. Então, quando a gente vai fazer intercâmbio, a gente acaba trabalhando com empregos que não tem isso, não tem esse nível de exigência. Esse nível de exigência. Então, você vai trabalhar de garçonete. É o chamado subemprego? Eu não gosto, mas eu não gosto de usar esse termo, porque é um emprego digno como qualquer outro, né? É um emprego que você vai lá, trabalha, ganha o seu salário e você vive, paga o seu aluguel, ganha experiência, paga a sua viagem, né? Paga o seu iPhone, compra as suas coisas, porque graças a Deus lá, esses subempregos, que eu não gosto de dizer esse nome, mas só para enquadrar aqui, você tem uma qualidade de vida, você tem aquisição
né? Você pode comprar coisas que muitas pessoas aqui do Brasil é difícil de comprar. Isso que eu ia falar, tem muito mais qualidade do que a pessoa que está aqui muito bem empregada. Exato. E não tem essa mesma então, para mim, é um emprego normal, digno, que as pessoas vão trabalhar, não importa se é faxineiro, se é garçonete, se é entregador, né, de iFood. São trabalhos que te dão dinheiro e você vive lá, tem a sua qualidade, né? Dão dignidade, exatamente. E aí você... Pode. Eu fiquei curiosa aqui. E aí você conseguiu ingressar na sua área depois que você tirou o visto ou você conseguiu antes? As duas coisas são juntas, porque eu fiz as entrevistas e a empresa que já estava há muito tempo procurando uma pessoa qualificada para a área falou: Bruna, eu vou te efetivar, vou te contratar. E nessa que a empresa aplica para a imigração e me dá o visto de trabalho. Uau, então as duas coisas juntas. Que legal. Então, nas dificuldades que você perguntou, língua, vocabulário técnico, achar uma empresa que te dá o visto de trabalho, que banque o visto de trabalho na imigração e que confie em você, porque eu vim, né, da minha experiência no Brasil, de um lugar que não é na Europa, que é um lugar diferente, e que eles confiaram em mim e me deram a oportunidade de trabalhar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa colocação que eu ia fazer antes. A gente está falando tudo dos perrengues que você passou, e que todos imigrantes em geral passam no mundo todo, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito, é uma mudança drástico, né? Até no relacionamento com as pessoas, porque os europeus são totalmente diferentes dos brasileiros, totalmente diferentes, são mais frios, eles são, né? Eles não são de tanto contato como nós somos aqui. E aí, então, eu queria fazer uma pergunta, que para mim é muito curioso, né? Até muita gente que imagina, quer ir embora. Quando surgiu a ideia de você ir embora do Brasil? Como surgiu essa ideia? E também uma outra pergunta, por que escolheu a Irlanda? Sim, essa pergunta é o que todo mundo faz, é a primeira pergunta que todo mundo fala. Por que eu fui? Como eu sou de São Paulo, capital, né? Então, quem é de São Paulo, né, sabe como é a vida, e as pessoas de fora já ouviram falar que aqui a vida é muito corrida, muito estressante, é acordar cedo e voltar tarde, é você pegar transporte público lotado, é você já chegar no seu trabalho suando, é você ter que dar muito de si para tentar ser reconhecida no seu trabalho, né? E também muito estresse, trabalhando muitas horas por dia, né? Por mais que eu trabalhei aqui no Brasil 8 anos, né, na engenharia, né? Comecei como estagiária, né? Antes de ir para a Irlanda, eu era já gerente de projetos, né? Então foi assim uma construção muito com muita dedicação, muito querer ir galgando, indo. Só que era muito estressante, né? Não só a vida no trabalho, mas fora do trabalho. Como eu disse, o trânsito, o transporte público, né? Você trabalhar por 3 e ganhar por 1, essas coisas do Brasil mesmo. E aí eu pensei, poxa, será que a vida é essa loucura? Será que isso é o normal da vida? Né? E eu nunca tinha pego um avião e atravessar um oceano. E até então com 26 anos? Com 26 anos. Eu saí do Brasil com 26 anos. Então, eu queria conhecer coisas que eu não conhecia, né? E por que eu decidi a Irlanda? No meu último emprego, eu falando sobre isso com uns amigos na hora do almoço, né? Um amigo meu falou, eu fiz intercâmbio na Irlanda. Eu falei, nossa, intercâmbio, né? Nunca pensei nessa possibilidade, porque eu já tinha me formado, já estava fazendo pós na USP, né? Então, eu estava indo de acordo com a sociedade, né? E falei, nossa, nunca pensei em fazer um intercâmbio, né? E comecei a pesquisar. Não só na Irlanda, que foi aonde ele me indicou, mas eu vi que tinha muito intercâmbio na Austrália, muito intercâmbio no Canadá, né? E como eu já fazia pós, eu fui pesquisar para fazer pós internacional, né? Então, essa simples conversa de almoço com a galera do trabalho me deu esse plim de vou pesquisar sobre.
Porque quando a gente tá aqui no Brasil, a gente quer o quê? Estudar, se formar, fazer pós, aí já vai casar, vai ter filho, e essa é a vida de sucesso, né? Então eu estava indo de acordo como a literatura diz, como né? Figurino, Exatamente. Cartilha, né? Aí eu falei, eu preciso conhecer algo diferente, preciso fazer algo novo, preciso quebrar esse paradigma, esse tabu, sabe? Alguma coisa me deu um plim, não sei te dizer, foi algo do interior mesmo, tanto que quando eu decidi que iria embora, em 3 meses, eu já estava dentro do avião. Então foi assim, muito rápido, pesquisei, né, e vi que na Irlanda é onde tinha mais o custo-benefício e é onde eu podia estudar inglês e trabalhar. E também na Irlanda tem muitas universidades boas onde eu poderia fazer a minha pós, né, então eu quis dar um passo para trás para aprimorar o meu inglês, fazer um intercâmbio, né? E assim fazer a minha pós. E eu tinha certeza que se eu fizesse uma pós, tivesse um diploma internacional, eu ia conseguir uma vaga no exterior. Então, eu saí do Brasil com um objetivo, que eu não gostaria de voltar para o Brasil. É claro, em último caso, voltaria, né? Mas eu fui com o objetivo de fazer dar certo. De se não fosse a Irlanda, eu ia fazer outro lugar. Na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, em algum lugar, eu ia fazer o meu diploma e ia conseguir um trabalho. Uau, muito bom. Sim. E aí, no caso, pelo que a gente percebe, você conseguiu realizar os seus sonhos, Graças a né? Deus. Realizar o que você planejou, né? Sim. E aí, como que foi essa virada de chave? Depois você passou pelo seu primeiro emprego, conseguiu se estabelecer, conseguiu tirar o visto, foi para engenharia. Isso. E depois, Sim. que a gente sabe que tem um outro negócio também que você faz, né? Então, sim. conta dos seus outros negócios. Então, quando eu saí do intercâmbio e consegui meu visto de trabalho, eu fui uma dos primeiros brasileiros que conseguiu o visto de trabalho lá. Isso foi lá em 2017, né? Então, eu vi realmente a força que tem ter um bom currículo, um bom LinkedIn, escrito em inglês, com as palavras técnicas certas, e fazer o network. Logo quando eu consegui o meu visto de trabalho, que eu comecei a trabalhar nessa empresa, o Engineers Ireland, que é vamos dizer assim, a Associação dos Engenheiros da Irlanda, eles me chamaram para fazer uma palestra lá, para falar com outros brasileiros, para inspirar. E nisso eu comecei a fazer meu network, né? E assim, eu sinto uma satisfação enorme de passar a minha experiência e de ver brasileiros também conseguindo o seu lugar no exterior. Eu amo conhecer brasileiros e as histórias deles de sucesso, de que eles conseguiram. Então, eu comecei a dar mentoria para brasileiros que são engenheiros, né? Comecei a fazer currículo, LinkedIn, fazer treinamento para entrevistas, né? Também dar consultoria da onde a pessoa pode aplicar, né? Por exemplo, no Brasil eu tenho experiência em tal área, eu consigo aplicar esse meu conhecimento aqui na Irlanda ou aqui na Europa, né? Então, eu também comecei a dar consultoria para as pessoas, então eu comecei, além do meu trabalho fixo, que é onde eu ganhava o meu ganha-pão, eu aprendia e trabalhava, eu, nas horas vagas, né, ainda dou, né, mentoria, consultoria para esses brasileiros, com total satisfação, que eu gosto mesmo e quero ver eles ganhando o espaço deles. Mas como surgiu a ideia de você começar a ajudar esses brasileiros? Você começar a colaborar, a contribuir? Ou foi aí que nasceu o arroba? Foi aí que você desenvolveu o seu novo negócio? Sim. Então, hoje eu tenho a minha mentoria, o Stepwise Consulting. E foi porque, como eu disse, quando eu comecei a procurar emprego, eu vi muitas obras, né? E quando eu comecei a procurar vaga no LinkedIn e em outras plataformas também, tinha muita vaga para engenheiros, muita vaga. Tanto para engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro estrutural. Eu falei, opa, aqui tem um mercado. Aqui tem um lugar que eu sei que o brasileiro é competente. Aqui eu sei que a gente trabalha muito, a gente dedica muito, a gente estuda. Então eu sei que o brasileiro tem competência de trabalhar lá.
Então, daí que veio o meu ego, né, a minha satisfação de querer que os brasileiros entrassem nesse mercado. Quando eu entrei na minha empresa, tinha uma brasileira só, mas ela já tinha a cidadã europeia. Então, para quem é cidadão europeu, como eu disse lá dos níveis, é mais fácil de ingressar, né? Porque você já é da União Europeia. Então, quem não tem o benefício da cidadã europeia tem que galgar empresas que banquem o visto de trabalho. Então, é nisso que eu fui focar. Em fazer o currículo, ajudar as pessoas a fazerem currículo, fazerem o LinkedIn, ajudar eles nas palavras técnicas. Fiz um workbook, então todo mundo que faz a consultoria comigo, eu tenho um workbook com as fotos, com as palavras em português, em inglês, bem didático mesmo, que é para auxiliar os brasileiros. E foi aí que eu vi que tinha esse ramo, esse lugar. E até hoje, eu digo, tem muita vaga, a Irlanda cresceu muito, está crescendo muito, a Irlanda tem muitos planos de construir tantas mil casas nos próximos 5 anos, tantos mil prédios, infraestrutura, eles estão criando cidades. Então tem muito vaga para engenheiro na Irlanda, de todas as áreas. Uau, que legal. Muito empreendedora, vislumbrou ali as oportunidades e agarrou. E agarrei. E aí você também abriu um restaurante. Sim. Com toda essa experiência, você viu uma oportunidade de abrir um restaurante. Conta pra gente sobre o restaurante. Parece até meio mudando de área, né? Mas quando eu estava na Irlanda, trabalhando já na minha área, né? Eu conheci o meu marido, que ele já era chefe de restaurante na época, né? E nós tivemos a nossa primeira filha, né? Que foi bem na pandemia, em 2020. Nessa da pandemia... Isso em Dublin. Isso em Dublin. Ficou todo mundo em casa, né? Então, ficamos todo mundo em casa, a gente não conseguia... Eu fiquei de licença maternidade, né? E ele não trabalhava, né? Os restaurantes fecharam, né? Não tinha mais nada. Foi quando um casal de amigos nossos, que mora no interior, num condado que chama Wexford, falou, vem pra cá passar um tempo com a gente, né, pra vocês verem como é a região, etc. E a gente foi, assim, sem pretensão nenhuma. E quando a gente foi, a gente gostou do lugar, uma cidadezinha, pequena, acolhedora, muito, muito bonita. E a gente falou, e com valores de aluguéis atrativos, quase metade, menos da metade da de Dublin. E a gente resolveu, poxa, em Dublin a gente divide casa, né? Que em Dublin, assim, é impossível você ter só uma casa sua, porque é muito caro. Então a gente dividia a casa. Então nós éramos 6 na casa com um bebê. Uau! E a gente falou... Eu me sentia que eu estava atrapalhando as pessoas, o bebê chorava à noite, né? Eu falei, não, vamos arranjar uma casa nossa, no interior, que é onde a gente vai conseguir pagar um aluguel, e a gente vai conseguir ter a nossa família junto ali, não atrapalhando ninguém, e vivendo a nossa vidinha. Então foi quando, em 2020, fomos para o interior de Malicuia, sem pretensão nenhuma, né? Como eu estava de licença maternidade, na volta já estava se falando de trabalhar em home office, né? Então, para mim, perfeito. E para ele, que era chefe de restaurante, qualquer restaurante ele ia conseguir, porque ele já vem anos trabalhando nisso, né? E então, com certeza, a gente ia se resolver, né? E o tempo foi passando, o Covid foi diminuindo, né? E a gente começou a se juntar com a comunidade brasileira lá da região, né? Então, já existia uma comunidade pequena e que depois da pandemia, essa comunidade foi crescendo. E a gente foi vendo que a cada evento, né, de festa junina, de carnaval, de independência, essa comunidade a gente via rostos novos. No mercado, onde a gente ia, só ouvia a gente falando inglês, começamos a conhecer muitos brasileiros. Então a gente viu que a comunidade brasileira lá cresceu muito. E foi aí que a gente viu a outra jogada. Então, se a comunidade brasileira aqui está crescendo, vamos fazer algo para a comunidade aqui. Que se a gente quisesse comprar
produtos brasileiros, ou ir no mercado, ou ir no restaurante, a gente tinha que ir para outro condado, né? Ou até Dublin, né? Então foi aí que a gente deu o plim e falou, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um negócio aqui, né? Ser os primeiros, que lá no nosso condado não existia nada. Então, e quando a gente decidiu, também foi super rápido, né? Como a gente estava, a princípio, querendo abrir um restaurante, e para abrir um restaurante tem que ter um investimento maior, porque você tem que ter uma cozinha, né? Você tem que ter todo um preparo. A gente começou pequeno, a gente começou com um mercado apenas. Então foi quando a gente deu o nosso primeiro passo e abrimos a Meat Brasil, lá no condado de Wexford, na cidade de Enniscorthy, e começamos como um mercado. Então a gente comprou as prateleiras, a geladeira, o freezer e os produtos, né? Os produtos eram o que mais a gente investiu, e começamos com o mercado. Graças a Deus foi um sucesso desde o primeiro dia, porque as pessoas, ao invés de irem longe, né, andar 40, 60 quilômetros para comprar um feijão, agora eles tinham ali no nosso condado, né, bem na região. Então foi um outro business, um outro negócio que a gente viu a oportunidade e a gente, vamos fazer. E é claro que eu tô na área da engenharia, tô na área da consultoria e mentoria. O meu marido, eu também estou junto, a gente tá com o negócio do mercado e do restaurante, mas a gente abriu isso, os negócios, em pró de ajudar, né, de conectar Brasil e Irlanda, fazer essa junção. Então, esse é o nosso maior objetivo, é trazer o melhor do Brasil para a Irlanda, tanto na área da engenharia, como na área de culinária e produtos. É tudo muito curioso, Bruna. E é assim, são histórias diferentes que acontecem com pessoas que vão se arriscar lá no exterior. Você que quer ir, você tem que estar muito preparado, porque tem alguns fatores que a pessoa não conta antes. Ela acha que vai lá, vai se virar, vai arrumar um emprego lá, seja de garçom, seja na limpeza, no que for. Mas tem algumas coisas que são muito diferentes do Brasil na Europa. E eu queria que você falasse que é fundamental para quem está querendo ir. Porque isso é uma coisa que eu já ouvi muito de pessoas que chegaram lá e não tinham pesquisado sobre isso e se assustaram. 3 coisas que eu sei que realmente é muito caro lá. É transporte, moradia, muito, né? E que mais? Transporte, moradia. Saúde é muito. Saúde muito caro. Sim. Então a pessoa tem que estar preparada. Como é que é isso lá na Europa? Como é que é transporte, moradia? Quanto custa uma moradia na Europa? Você estava falando que tinha que morar numa casa com 6 pessoas. Sim. Hoje em dia, pós-pandemia, o negócio piorou. Porque aluguéis aumentaram muito, os aluguéis, né? Então, por exemplo, em Dublin, que é a capital, você não consegue alugar um apartamento por menos de 2.000 euros. 2.000 euros. Um apartamento, 2.000 euros. Lógico, você não pode fazer conversão porque você vai ganhar em euros. Então, não dá para ficar trabalhando com conversão, porque aí realmente não fica dá. 100% inviável. Sim. O cara já faz uma conta, 2 vezes 6, 12 mil reais. Numa casinha pequena. Só que assim, o salário mínimo lá também é 2.000 euros. Então, para você ver como é inviável você morar sozinho, né? Agora, quando você vai para o interior, uma casa tá por volta de... Por exemplo, hoje em dia tá bem caro, aumentou muito os preços. Então, já tá lá para os 1.500, né? Mas quem vai para o interior não é o estudante, não é quem vai fazer intercâmbio. Quem tá no interior é a pessoa que já tem marido, já tem filhos, né? Já tá igual eu, no caso, né? Que nós fomos com a nossa família, né? No interior você não tem muito estudante. Então você, com as 2 pessoas trabalhando, né? Você consegue pagar um aluguel, né? E tem... dá boa vida para sua família, qualidade de vida, por ser numa cidade menor, né? Quanto a transporte, né? Então, é realmente caro o transporte,
né? No interior tem uns ônibus intermunicipais, assim, mas os maiores ônibus é os de viagem, que é aqueles ônibus coach que você vai de uma cidade para outra. Então, assim, tem que ter bastante planejamento financeiro, tem que ter planejamento de vida, porque não é fácil. Sair da cidade central, da capital, que é onde você pode ir tudo de bicicleta, você pode ir de pegar um ônibus, um trem, né? Onde no interior não tem, né? Que é mais longe. Então, assim, você vai andar de bicicleta, sua casa é mais longe do centro. E aí, o centro acaba sendo mais acessível, né? Do que o interior. Do que o interior, exatamente. Legal. E a gente preparou alguns vídeos para a gente mostrar aqui para a audiência, para as pessoas, né? Sobre os seus negócios. Sim. Vamos passar esse vídeo? Vamos ver. Coloca aí pra gente, produção. Olha lá. Esse é o seu restaurante, né? Esse é o nosso mercado e restaurante. Mercado e restaurante. Sim. Então, para vocês verem que a gente mesmo que faz as produções, né? A gente faz os posts, faz os vídeos. Porque a coxinha não pode faltar, o guaraná. Esse dia foi um festival que teve na nossa cidade, né? Onde teve bastante música. Eu conheço aquele picareta que apareceu. Conhece, ali, né? O netinho do Newton, tá lá também, tá lá com a minha filha. E o nosso restaurante fica bem no centro da cidade, então tem uma localização ótima, do lado do castelo. Que legal. E a gente faz desde pratos de refeições, né? Então, picanha, linguiça toscana, o frango, parmegiana. Temos sushi também. E a gente faz também os lanches, né? Que é a coxinha, esfirra. Temos hambúrguer também. E assim, a gente começou como... Tudo muito apetitoso. Obrigada. E vocês vão pra guerra mesmo. Nós vamos pra guerra. Vai pra cozinha, vai pro marketing digital. Nós fazemos tudo lá. A única coisa que a gente realmente terceiriza é a parte de contabilidade, porque não dá para aprender tudo, não dá para saber de tudo, né? Muito bom. Parte de contabilidade tem os impostos locais, né? Tem o jeito certinho de fazer o holerite dos funcionários. Então, a parte de contabilidade é a única coisa que a gente terceirizou. O resto, a gente temos um sócio também. Então, quando a gente começou o mercado, era só eu e meu marido. Quando a gente foi abrir o restaurante, a gente entrou com um sócio brasileiro também, óbvio, porque tem que saber cozinhar comida brasileira. Então, somos nós, o nosso sócio, temos o mercado e o restaurante. E quando a gente pegou o lugar do mercado, quando a gente alugou o espaço do mercado, a gente já alugou pensando em ter o restaurante. Então, a gente já alugou um lugar grande para a gente poder expandir, né? Então, começamos com o mercado pequeno e conforme fomos indo no mercado, fomos só reinvestindo. Compramos fogão, geladeira, extrator, chapa, fritadeira, né? Aí veio o nosso sócio também, que é um cozinheiro, né, desde aqui do Brasil, renomado, trabalhou com vários artistas de TV, né, então foi uma pessoa que agregou muito, né, para o nosso negócio, para o nosso business, e graças a Deus estamos aí, firme e forte, fazendo os pratos, estamos sempre inovando, cada semana tem um prato especial, sempre mudando para não ser sempre a mesma coisa, né. Abrimos o sushi também, então a gente está querendo sempre aprimorando. Você disse que a primeira cidade quando você saiu de Dublin foi Enniscorthy. Foi Enniscorthy. Em Wexford. E é onde funciona hoje. E é onde está nosso restaurante e mercado, exatamente. Outra coisa que você comentou que eu achei bastante curioso, você estava falando que as coisas ficam mais fáceis quando você está em família, né? Exato. Mas você mesmo foi para lá com 26 anos sem família. Sem família. Né? Muitos vão se aventurar mesmo, né? E até escolhem a Irlanda, porque a Irlanda é um país que tem muitos brasileiros, principalmente em Dublin. Né? Sim. Essas pessoas vão passar mais dificuldade. Sim. Porque até a imaturidade, porque você sabe que tem essa coisa da maturidade, Sim. eu vejo
pessoas indo com 20, 22, 24, 26 anos, como você foi, né? Sim. Minha filha tá lá hoje também, Sim. na Irlanda, morando também em Enniscorthy, Sim. onde ela vive com o filho dela, e eu acompanho diariamente os perrengues e da dificuldades vida. que é. Então, eu gostaria que você falasse direto para quem está pensando em ir, qual que é a preparação em todos os aspectos, psicológica, física. Tem que ir para a briga. Tem que ir para a briga. Então, assim, se você tem um objetivo, siga o seu objetivo. Não importa se você vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. O modo que você vai chegar no seu objetivo, ele pode mudar. Mas o seu objetivo tem que se manter. Então, é foco, vai ter muito perrengue, vai ter muitos nãos, você vai cair muito. O seu preparo psicológico tem que ser muito grande, porque você vai para um país que é frio, é chuva, você fica 30 dias sem ver o sol, né? Então, imagina a dificuldade, né? Para mim, o sol é alegria. Por isso que, para mim, o Brasil é um país tão alegre, com pessoas tão alegres. Então, e muito também planejamento financeiro. Porque eu abri um restaurante, um mercado, né? Mas tem gente que abre uma mecânica, muitas pessoas vão trabalhar com beleza, então estética, unha, cabelo, maquiagem, né? Então, mesmo que você não vá com a família, você é uma pessoa individual, né? Tem sim chances de você fazer o seu negócio, se você tiver o seu planejamento psicológico, financeiro e o seu objetivo bem claro. E não esquecer do seu objetivo, não deixar desviar. Porque às vezes você chega lá, se deslumbra com alguma coisa, se desvia de alguma coisa, mas não pode deixar o seu objetivo sair da reta. Muito bom. E você ainda trabalha na empresa com engenharia ou só com restaurante e o mercado agora? Hoje eu ainda trabalho como engenheira, né? Eu amo o que eu faço, né? E o meu restaurante era mais um sonho. Era um sonho meu de ter um negócio próprio, com certeza, né? E meu marido, que ele é chefe, esse era o grande sonho dele, e nós embarcamos juntos nessa. Que legal. Então, é o meu sonho de ser engenheira e mentorar os brasileiros que querem também ter a sua carreira no exterior, e o sonho dele de empreender e ter o seu próprio restaurante, o seu próprio negócio, e também de fazer essa conexão Brasil-Irlanda e mostrar a nossa culinária, que não é porque eu sou brasileira, mas para mim, a culinária brasileira é o melhor do mundo. Não tem pra ninguém. É mesmo, porque a culinária... Não tem pra ninguém. A culinária brasileira é uma mistura de culinárias. Total, né? total. Ela é uma mistura de culinárias. É um país muito cheio de imigrantes e aí nasceu as misturas, que se come lá fora, mudado para o nosso tempero aqui, né? Tanto a gente melhora a culinária, a gente melhora. Por exemplo, quando você tudo que cai na mão do brasileiro fica mais gostoso. Você vê o sushizinho, você vai comer um sushi lá fora, né? Lá no, sei lá, no Japão, não é a mesma coisa que você come aqui. Não tem hot Não roll. tem hot roll no Japão. Eu já vi muitos japoneses provando a comida japonesa aqui no Brasil, dizendo não tem nada a ver com a nossa comida. Não né? tem. Apenas o princípio básico. Sim. E o resto é tudo da mão do brasileiro. Abrasileirado. Isso aí. Fica mais gostoso. Mas assim, além disso tudo, que aprendizado cultural e de desenvolvimento a Irlanda te deu? Porque é um país que está dentro ali dos primeiros países de qualidade para se viver. Sim, né? sim. Do IDH. Então, sim. Quais foram esses destaques para você na Irlanda? Olha, para mim, o primeiro de todos é a honestidade. Honestidade. Eu sei que o Brasil, para mim, o brasileiro são pessoas muito honestas, com certeza. Mas assim, se eu perder o celular, se eu perder a carteira, eu vou ter ele de volta. Sabe? Se eu quiser apresentar algo na empresa, se eu quiser trazer algo novo, eu vou ter essa oportunidade, entendeu? Eu não vou ser deixada para trás, eu não vou ser cortada,
eu não vou ser algo tirado de mim, né? É claro que não é um lugar perfeito, não é, nunca isso vai existir lá. Existe, óbvio, mas é menos, né, do que no Brasil. Então, assim, eu aprendi muito com a honestidade deles, eu aprendi muito com... Por mais que eles sejam frios, né, como vocês dizem, mas não é frios deles serem maus. É frios no sentido assim, eles não chegam e beijam no rosto, é sempre assim, um oi, e tá tudo bem, né? Aqui no Brasil a gente tem que dar um beijo, a gente tem que dar um abraço, a gente tem que mostrar o afeto. Nós somos mais sinestésicos, nós Sim, tocamos. a gente toca muito. Lá eles não tocam, mas assim, se você sentar na mesa do bar, vai ter conversa, eles vão se abrir, a gente vai dar risada, sabe? Então, é legal ver esse outro jeito de ser, né? Que não é tão acalorado, Sim. né? Mas que também é tudo bem, não tem problema nenhum. Eu no meu ver... Quando a gente fala frio na forma de dizer. Mas as pessoas... Não é no pejorativo, não estamos dizendo que eles não são bons, de jeito nenhum. Sim. É essa frieza mesmo que eu falo. Sim. Eles são diferentes. São diferentes. Sim, culturalmente eles são diferentes, né? Essa cultura, ela é muito típica brasileira, de você abraçar, de beijar, de ser extremamente emocional, né? Se você olha nos esportes, nas Olimpíadas, os atletas têm um preparo mental muito maior do que os brasileiros, porque o brasileiro é muito emocional, é muito emotivo, tem muita emoção no brasileiro, né? Tanto que... Esse é típico nosso mesmo. Falando sobre esportes, a torcida brasileira é a torcida mais alta de todas, que é a galera que vai lá gritar, mostrar emoção. Lá você vai no estádio, a galera senta com o seu copinho de cerveja, não pode conversar com a galera do lado. Teve uma jogada, todo mundo bate palma e todo mundo assiste o jogo. Brasil não. Brasil, a galera no estádio nem assiste o jogo. A galera vai pra gritar, desce bandeirão. Seu... Isso. Aqui. Não, e se abraça, não conhece a pessoa e abraça. Abraça. É assim. Então, lá tem essa diferença, né? Mas não que seja... Aqui se agrada o juiz. Exato. Lá a galera é bem educada, bem contida. Eles vão pro estádio pra assistir o jogo. No máximo, bate uma palminha. Então, assim, isso também foi um outro choque, também, Agora, é diferente. Vou perguntar pra você, porque deve ter, né? Deve ter. Um perrengue que você passou na Irlanda. Ixi, foram tantos. Mas assim, um perrengue engraçado. Um marcante, engraçado. Agora, puxar na memória agora, um perrengue. Pode ser uma gafe que você cometeu na Irlanda, uma gafe cultural, por exemplo. Sim, olha... Nós cometemos várias gafes culturais quando a gente está no exterior. Sim. Várias gafes, deixa eu ver. Bom, o meu primeiro emprego foi como cozinheira, né? E quando o cara foi fazer a entrevista pra mim, quando ele foi me entrevistar, ele, você sabe cozinhar? Eu, sim, eu sei cozinhar, só que aqui no Brasil eu não fritava um ovo. Então, assim, foi uma mentirinha, né? Mas, assim, que quando ele me contratou, o perrengue foi aprender a cozinhar. E é claro, ele viu que eu não tinha experiência ali, né? Não tinha experiência não, você não sabia. Não sabia nada, mas ele me ensinou. Então, esse foi uma gafe, assim... perrengue que eu falei que eu sabia, mas eu tive depois que mostrar muito esforço, muita dedicação, que eles também contam muito isso. Sim. Às vezes você não tem a experiência, mas eles gostam que você mostre interesse, que você quer aprender e que você tem essa facilidade em aprender. Né? Tanto que quando eu dou mentoria, às vezes tem gente que é recém-formado, não tem experiência, eu falo, não, mostra que você tem força de vontade, né? Que é isso que eles querem. Então, assim, foi um perrengue aconteceu na hora ali, mas depois eu dei a volta por cima e deu tudo certo. Muito bom. Essa visita aqui hoje foi muito gostosa, um bate-papo muito legal com essa empreendedora de sucesso que vive hoje na Irlanda. Foi possível pela minha filha,
que conheceu a Bruna. Sim, foi a ponte. Acabou criando um grande laço de amizade. Sim. Né? Ingrid, beijo, saudades, Theo. Beijos, Ingrid. O terrorista. Terrorista. O terrorista. E assim, elas acabaram criando um grande laço, uma grande amizade. Minha filha mesmo me conta sempre que ela se apega muito à Bruna, até pela A maternidade nos uniu. Saudade, exatamente. A maternidade nos uniu. A maternidade, que são os filhos, né? Sim. São dois grandes amigos, Sim, o Theo e a Elisa. É muito gostoso de ver a amizade dos dois. E assim, a gente sabe os perrengues que são o pior, que é a solidão de quem Sim. vive no exterior. Porque você largar a tua família e ir amigos embora, de longas datas e ir pra lá enfrentar tudo novo sem ninguém é um perrengue. a Ingrid, por exemplo, É ela muito de começou- perfil, né? A Ingrid, por exemplo, começou, eu lembro que ela trabalhou por um longo tempo, acho que foi quase um ano ou mais, na Domino's. Na Domino's Pizzaria. Isso, e ela ligava e falava, ai, meus dedos estão tudo inchados, eu tenho que lavar as paredes aqui de noite, não sei o quê. Sim, tem que ser pau pra toda a obra. Assim, e muitas pessoas me perguntam, né? Além de o que fez você ir, né? E o que fez você ficar, né? Porque é tanto perrengue, é tanta coisa assim diferente que você tem que passar, mas eu acho que o que me faz ficar lá é muito a segurança, né? Como eu disse, da honestidade, da segurança. E assim, para você ir para um lugar que você não conhece ninguém, algo tem que, muito bom, muito forte, tem que te prender. Porque ter filhos no exterior, né? Eu tive 2 filhos no exterior, sem mãe, pai, vovó para ajudar, tio. Não ter essa rede de apoio, esse suporte, é muito difícil. Então é quando a gente vê a necessidade e a importância da comunidade brasileira, de você estar junto, né? A Ingrid é a minha família lá, né? Outras amigas, né, viraram minha família, que é onde você se apoia, onde você corre para quando precisa de ajuda. Desabafo. Porque às vezes você tá lá, quer desabafar sobre algo de lá, e as pessoas daqui não entendem. Sabe? Você tá na Europa, você tá ganhando em euro, que você tá reclamando. Não, gente, é perrengue, é difícil. Com filho, então, meu Deus do céu, é muito complicado. Uma super empreendedora, uma super mãe e uma super esposa, né? Porque embarcou no sonho do marido junto com ele. Exato. Agora, me conta uma coisa, Bruna, que dica que você daria para os engenheiros que querem ir para fora hoje, que querem ir para a Irlanda ou qualquer outro país? Sim. Primeira coisa é o inglês, né? Saber a língua local. Eu sou inglês básico, intermediário. Foca, continue estudando, não faz cursinho de escola, pega um professor particular. Foca, se dedique. A gramática é muito importante também. A gramática, assiste vídeo de inglês, muda o celular para inglês, muda o computador para inglês, vídeo, filme só em inglês, vai fazer academia, põe um instrutor em inglês, né? Então foca no inglês, essa é a minha primeira coisa. Segunda coisa é transcrever o currículo e o LinkedIn em inglês. Né? E o que não pode faltar num currículo em inglês? Não pode faltar os termos técnicos. Os termos técnicos. Com as palavras certas. Tá. Não traduzidos no Google nem no chat GPT. No inglês comercial. No inglês comercial técnico. No inglês técnico. Tem que saber. Porque eu penei muito também de querer falar algo traduzido do português para o inglês e a pessoa não me entender. Por exemplo, aqui a gente vê muito essa... Lá em inglês direto. Por exemplo, lá eles não gostam, eles não usam muito instalações embutidas, né? Eles gostam de ter as eletrocalhas tudo aparente, né? Então, às vezes eu especificava conduíte, coisas que sejam embutidas. E eles, mas isso não tem aqui, isso não se vende aqui. Aí eu fui aprendendo, né, que esse conduíte não tem lá, esse tipo de instalação que eu fazia no Brasil, que
que só tem que faz muito aqui, não faz lá, né? Então, esse também é outros perrengues que você vai... E a Bruna gastando inglês um pouco? Hi, hello, my name is Bruna, I'm an electrical engineer. I have a restaurant, a Brazilian restaurant in Enniscorthy, Wexford. Please, you're welcome. I invite you to go there, and I'll be happy to have you there. Thank you so much. What? The bucks at the table? Sim. Ô, produção, traz um brinde pra gente especial aqui, do Quincas, que acho que merece uma comemoração aqui hoje, né? Sim. Com certeza, mais do que especial. Nosso produtor aí, isso. Aí já tá aqui atento lá. Vamos entregar uma Quincas para ela levar lá pro restaurante dela, ver se o pessoal Sim. gosta. Se os irlandeses gostam da Quincas. Vamos importar o Quincas? Vamos importar Quincas. os Quincas. Olha lá, Ricardo. Vamos levar pra Irlanda. Aí, produtor, tá bom. Não, eu já experimentei aqui no back office. Sim, muito gostoso. Essa Aí. de pêssego é Produtor, maravilhosa. você não. O produtor só trabalha. Viva! Viva! Saúde! Aqui. Então, enquanto a gente tá aqui com o Quincas, eu queria fazer a última colocação para você. Certo. Vale a pena arriscar? Olha, para quem quer algo diferente na vida, vale muito a pena, porque fazer intercâmbio e conhecer um outro país, uma outra cultura, você não tem essa experiência aqui no Brasil. Não tem. Mesmo que você mude de estado, você ainda continua, vamos dizer, na bolha Brasil. Então, quem quer conhecer uma cultura nova, conhecer um mundo novo, vale muito a pena fazer um intercâmbio, tentar a vida no exterior. Quem tem possibilidade de conseguir uma cidadania europeia, super indico você correr atrás, tirar sua cidadania, que tem mais oportunidades, né? Mais fácil, vamos dizer assim. E, cara, foco, não desista, objetivo, que tudo vale a pena e tudo tem um retorno. Tudo é aprendizado e experiência. Guinness ou café brasileiro? Ai, café brasileiro. Desculpa, Guinness. Frio europeu ou calor tropical? O calor... verão europeu. Pronto. Verão europeu. Verão europeu. Sim. Planilha de Excel ou um papo no Zoom? Um papo no Zoom, com certeza. Dublin ou São Paulo? Ai, desculpa. Vou em Wexford, vai. Wexford, interior da Irlanda, vai. Pode ser? Um currículo impecável ou um network poderoso? Olha, os dois são importantes. Eu acho que se você for começar, um currículo impecável. Churrasco ou sushi? Churrasco, por favor. É brasileira Muito mesmo. bom, Sim. muito bom. Infelizmente, nós estamos encerrando esse bate-papo que poderia render muito mais, porque tem muita história para contar. Eu também quero mandar um beijo para Ingrid, pro terrorista que tá lá assistindo, Sim, né? O Telzinho. sim. A Elisa, que tá aqui passeando no Brasil. Sim, Elisa e Henry, meus dois filhinhos lindos. Beijo especial. E ao Douglas, meu marido. É isso aí. Infelizmente estamos terminando, mas valeu a pena, né, Raquel? Valeu muito, foi maravilhoso. Gente, obrigado por essa Foi incrível. Obrigada a você. oportunidade. Foi muito bom nossa conversa. Foi incrível. Agora conta como as pessoas podem te encontrar sua mentoria, conta Sim. aqui para nossa audiência. Então, para você que quer tentar uma carreira internacional, que em busca de novos ares, vai lá no Instagram, @Stepwise Consulting, me manda uma DM pra gente marcar um bate-papo. E você que já está na Irlanda e quer conhecer um restaurante brasileiro, @meetbrasil, com z.co. A gente está no Instagram, no Facebook e temos o nosso website onde você pode fazer o seu pedido por lá mesmo. Uau, incrível, muito bom. Bom, estamos chegando ao fim. Sim. Vamos fazer um brinde final aqui do Quincas? Sim, vamos continuar o nosso podcast aqui Sim. no off. Vamos continuar?
Estamos terminando mais uma Estação de Negócio. Hoje foi incrível com a Bruna Tavares, que veio lá da Irlanda, uma brasileira de sucesso que fez engenharia, meteu o pé na estrada, botou a sacola nas costas, foi aparecer lá na Irlanda, descobriu um marido, arrumou 2 nenéns maravilhosos, abriu o próprio negócio dela, é um case de sucesso. Amém. E pode ser com você também. Pode. Estação de Negócios está sempre aqui para te ajudar a clarear, para te dar um pouco mais de luz naquilo que você quer fazer, naquele teu empreendimento que vai sair do papel. Estação de Negócios volta em um novo programa cheio de curiosidade. Um grande beijo e fica com Deus.